eu recebo algumas perguntas em relação ao relatório. Analisa, será que esse relatório vai servir para mim? Será que ele vai atender às minhas expectativas? Então, eu trouxe aqui para você entender e eu vou te mostrar o que tem no relatório e você ver se ele adequa às suas necessidades. Então, aqui é uma breve explicação, a parte de registros e aqui o que tem no relatório. Então, desenvolvimento das habilidades da vida prática, como estruturar o relatório, tá? Relatório para preencher e exemplos de relatório, tá? Vou mostrar detalhadamente, que aí você fica mais consciente do que tem nesse material de relatório e como ele pode te ajudar, tá? Então, uma explicação, aqui eu venho apresentando a explicação, fala sobre as funções executivas, habilidades práticas que são importantes da gente utilizar no relatório, integração da vida prática com desenvolvimento acadêmico. Você tá vendo que essa explicação, ela é breve, por quê? O importante é o relatório, mas eu trouxe esse referencial para você poder compreender, tá? Então, aqui tem a parte de socialização da comunicação. Por que eu estou trazendo esses tópicos? Porque esses tópicos são abordados no relatório. Então, se você ainda não sabe, eu tenho dificuldade, ou não compreende direito, aí eu trouxe explicando, tá? Aí, o capítulo 2 é o passo a passo para o passo a passo para o parágrafo, tá? Como estruturar o relatório? Eu falo a importância do relatório aqui e a estrutura do relatório. Então, um relatório, a estrutura, a organização visual, né? Vamos dizer, o físico, como que é a estrutura do relatório, você vai ter. Aqui, aí eu botei informações sobre o aluno, o relato do professor na parte de linguagem. Então, primeiro parágrafo, a parte de linguagem, tá? Eu trouxe aqui a estrutura, mas os parágrafos você pode mudar a ordem. Então, mas tem que ter uma parte de linguagem, aí botei na área de raciocínio lógico, a habilidade social, tá? Cada parágrafo eu venho explicando. Funções executivas, psicomotricidade. Tem professoras que falam, eu não tenho a parte de linguagem e comunicação, elas vêm juntas. Então, você junta tudo num parágrafo só. E aqui tem um relato conclusivo, o seu fechamento. Esse aqui é o relato número 1, que eu vou mostrar, que é só para você compreender a estrutura, porque esse exemplo, ele vai estar mais para frente. E aqui, o que você tem que escrever na parte de habilidade da linguagem. Então, quando você for escrever, eu vou mostrando aqui. Para a construção, observe que eu vou mostrar a escrita, vou mostrar como que você vai escrever o passo a passo. Então, para a construção do parágrafo sobre habilidade de linguagem, inicie escrevendo o que foi trabalhado com o estudante. Então, eu vou relatando aqui o que você pode escrever, o que você é interessante você colocar. Descreva também a evolução e a compreensão e a expressão de ideias. Então, aí, o que você tem que eu acho bacana? Às vezes a gente entendeu, mas como que eu vou escrever o início do parágrafo? Eu que sou de exatas, eu tinha essa dificuldade para escrever. Então, eu coloquei aqui, ó, sugestão para começar o parágrafo de linguagem. Você pode começar assim. O aluno demonstrou progresso na leitura de textos curtos, conseguindo identificar informações importantes. Então, essa é uma sugestão. E eu apresento aqui 5 sugestões. Depois você vai ver que você vai ter a sua própria escrita, o como você escreve. Mas no início, essa aqui são ideias bacanas que você pode colocar. Então, você começou o seu parágrafo desse jeito e depois analisa, mas o que eu vou colocar dentro desse parágrafo? Você tem que prestar atenção no que o seu aluno, como o seu aluno se comportou, como que é a evolução. Então, eu trago alguns itens que você pode. Qual é o nível de leitura? Então, você pode colocar também capacidade de identificar e reconhecer fonemas. Fluência e entonação de ler textos. Você vai, ele coloca. Não, Mona Lisa, esse aqui, fluência, não cabe no meu aluno não está nesse nível. Então, você não coloca. Esses itens que eu botei aqui no número 15 é para você lembrar na hora que você vai escrever. Então, você vai pensar, como é o meu aluno? Aí você vai escrever. Ele constrói frases coerentes com o uso adequado dos conectivos, dos conectores? Sim, então você pode colocar. O aluno escreve frases coerentes, mas você pode... Não, meu aluno nem escreve isso, nem tá nessa parte. Então, você não
coloca. Então, aqui eu coloco sugestões de itens, né? Ideias, habilidades de linguagem que você pode colocar no seu parágrafo para a sua escrita sair melhor. Depois, eu vou apresentando aqui a parte de habilidade de raciocínio lógico. A mesma coisa. Todas as habilidades que eu coloco seguem a mesma característica. Eu venho uma breve explicação aqui, ó. Para construir o parágrafo referente ao raciocínio lógico matemático, inicie relatando os conceitos e habilidades trabalhados. Então, se eu vou fazer um relatório, perdão, e eu vou mostrar como que esse aluno está relatório, eu vou relatar, eu tenho que dizer como o aluno, quais as habilidades que ele vem apresentando. Ó, relate se o aluno conseguiu realizar as atividades progredindo de forma independente ou se precisou de apoio e suporte visual. Registre também avanços observados como compreensão de quantidade, a habilidade em realizar operações simples. Então, aqui, você está percebendo que nesse material você tem o passo a passo, você tem as orientações para a construção de um parágrafo do seu relatório. Por quê? Depois, você compreendendo essa estrutura, você vai escrever os outros relatórios, tá? Ó, a mesma coisa, sugestões de como começar o parágrafo de raciocínio lógico matemático. O aluno demonstra a capacidade de resolver operações matemáticas simples. Ah, não, esse aqui não ficou legal. Deixa eu olhar outro. Como que eu posso começar o parágrafo de raciocínio lógico matemático? Depois, quais são os pontos que eu posso citar, né? Aí você... importante, isso aqui são sugestões que eu coloquei para você. Sempre pensando no seu aluno. Seu aluno faz, compreende, tá fazendo isso, tá fazendo essas habilidades, né? Ele está. Então, você pode citar. Se o aluno não faz, ele não chegou nesse nível, então você não precisa colocar. Ó. Resolução de problemas envolvendo dinheiro e valores monetários. Analisa, meu aluno nem reconhece ainda números. Então, você não vai colocar este item, certo? Então, aqui são pontos que eu coloquei de sugestões que você pode colocar. E aí, eu venho falando das habilidades sociais e comunicação, aí eu venho explicando, dando a mesma estrutura que eu te mostrei na linguagem, parte de raciocínio matemático. Aí vem falando das funções executivas, a psicomotricidade, certo? Depois o relatório para preencher. Esse relatório você vai receber ele editável, mas aí, olha só, eu montei, ó, já botei aqui. São a identificação da escola e do aluno, né? Depois, com base nos objetivos propostos, eu coloquei aqui de azul, ó, para você completar aqui. O aluno, ok, coloque aqui a potencialidade e as habilidades que a criança demonstra, por exemplo, organização, criatividade, boa participação. Então, aqui, você vai completar. Igual quando a gente brinca com nós de completar as lacunas, você vai completar com base no quê? Na característica do seu aluno, do relatório que você está fazendo. Então, eu coloquei aqui um modelo. Esse modelo aqui está em PDF, que é do material que eu imprimi, mas você recebe um arquivo editável, tá? Igualzinho a esse, para você editar e completar. E eu apresento aqui o exemplo de relatório. Esse relatório número 1 é aquele que eu falei mais para frente, que não estava dando para ler, mas que era só para mostrar a estrutura. Então, eu apresento aqui, ó, o relatório pronto, para você ter uma ideia, como fica pronto o material. Então, aqui tá o material pronto, o relatório pronto, para você ver como ele é finalizado. Então, eu apresento aqui, ó, eu continuo, 3 exemplos de relatórios prontos, tá? Cada um eu botei um de TEA, um de deficiência intelectual, botei 5º ano, botei ensino anos finais, tá bom? E esse material, ele vai te ajudar, né? Esse material de relatório, para que você construa os seus relatórios, tá? Então, ó, são 7, deixa eu ver, ó, aqui tem, ó, 3º ano, síndrome de Down,
São 8 relatórios, isso. Então, esse é o material do relatório, tá? Para quem precisa escrever um relatório de forma assertiva, um relatório de forma profissional e quer compreender e fazer diferente na escrita do seu trabalho na sala de recursos.